Fala pessoal, beleza? Professor Eduardo, estamos aqui em mais uma aula e nesse momento nós estamos falando, aliás, nessas aulas, né, na aula anterior e nessa aula, nós estamos falando sobre componentes e o componente da vez vai ser o capacitor, certo? Um dos componentes que dá mais problema nos smartphones, o que bota mais dinheiro no nosso bolso, é o capacitor. Beleza? Componentes muito pequenos responsáveis pela proteção ali da placa, filtragem de tensões e correntes indesejáveis, interferências de sinais e muitas outras coisas. O capacitor realmente é uma peça fundamental no funcionamento do smartphone, por isso, por ser tão exigida, ela é uma das peças que dá muito defeito. Ok? Vamos aqui identificar algumas características do capacitor, como nós fazemos as medições, quais escalas nós utilizamos e algumas características, certo? Pessoal, uma característica do capacitor, é que o capacitor, ele é um componente, né? No caso aqui, o capacitor cerâmico, que são os capacitores que em maior abrangência nas placas dos celulares, os cerâmicos não são polarizados. Ok? Não são polarizados. Não são polarizados. Beleza? Nós temos aqui a sua simbologia de um capacitor cerâmico. Certo? E temos aqui a simbologia do capacitor o eletrolítico e o de tântalo, que são polarizados, porém por isso que eles têm essa marcaçãozinha aqui, ó. Essa marcazinha que indica o seu lado positivo, ok? E o outro lado negativo. Mas, como eu falei para vocês, a maioria dos capacitores das placas de smartphones são os cerâmicos. Em alguns, os mais antigos, alguns mais antigos, mas mesmo a gente tem que ter, mesmo tendo cuidado, né, analisando, verificando, a gente tem que analisar ele e identificá-lo pelas suas características visuais, né, marcação de lado positivo, lado negativo, se não tem nenhuma marcação, se são marronzinhos, essas coisas, etc, certo? Eles não são polarizados, certo? Os cerâmicos são esses daqui. Outro detalhe, pessoal, é que eles ficam polarizados somente quando são montados na placa, certo? Então, vamos aqui. Na placa, eles ficam, né, polarizados. Então, na placa, eles ficam polarizados, ok? Outro detalhe é que eles
Opa. Quando nós tiramos ele da placa, né? Tiramos e vamos colocar de volta, não tem posição, ok? Não tem posição na placa, a não ser os de tântalo ou eletrolítico, eles têm posição, ok? Não tem posição na placa. Se eu tirar o cerâmico, certo? Eles não têm posição, beleza? E a escala que nós utilizamos para fazer a medição deles, certo? São a escala no multímetro, né? Escala de capacitância. Ok? Escala de capacitância. Beleza, pessoal? Então vamos começar aqui. Vamos fazer aqui fazer uma análise visual aqui na placa. Aí, ó, esses marronzinhos aí. Esses marronzinhos são capacitores. Isso aqui é uma bobina. Essa bobina aqui, ó, ela tem uma marcaçãozinha que indica aqui o seu polo positivo. Né, como eu falei, algumas, ó, essa daqui, ó, já não tem marcação. Então, os capacitores, por característica, são esses amarronzados. Você vê aqui a quantidade de capacitores que tem numa placa. Podemos ver aqui as outras bobinas, bobina, capacitor. Então, tudo que é marronzinho ali são capacitores, ok? Ó, uma característica do capacitor na placa, eles ficam polarizados, certo? Vou utilizar aqui o multímetro. Vou utilizar o multímetro. Na verdade, pessoal, vou mudar esse nome aqui. Nas placas, eles ficam polarizados. Não. Não estou gostando muito desse termo aqui, não. Mas vou deixar aqui. Deixar uma observação aqui. Depois a gente discute isso aqui. Porque a placa, quando ele é montado na placa, certo? Quando ele está montado na placa, estou aqui com o teste de continuidade. Um lado dele fica do lado negativo e outro do lado positivo. Ó, negativo, positivo, negativo, positivo. Certo? Então o capacitor tem essa característica de ficar polarizado na placa. Ok? Ó, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Lembrando que meu ponto de referência aqui, que eu estou testando, é o massa. Né? Outra característica do capacitor, vamos voltar aqui. Outra característica do capacitor é que ele tem deixa eu apagar aqui. Resistência alta. Ok?
tem resistência alta. Ó. Resistência alta. Se eu for aqui no componente, escala de continuidade, ele não bipa. Ok? Não bipa. Por quê? Porque a resistência é alta. Não bipa. Diferente da bobina, ó. Bobina, bipa. Certo? Bobina, bipa, resistência baixa. Capacitor, resistência alta. Por serem muitos... Em alguns casos, eu tenho bobinas que são muito parecidas com capacitor. Ó, por exemplo, aqui dá para perceber que essa aqui é mais escura, né? Aqui é mais amarronzado. Então, essa característica acinzentada, mais escura, é de bobina. Então vai depender da iluminação do seu microscópio, se você não tem microscópio, de uma série de fatores para você ir com o multímetro. Ó, por exemplo, aqui, ó, resistência baixa. Não é capacitor. Capacitor não bipa. Então você está ali no olhômetro, né? Você está ali no olho. Você está aqui no olho olhando, testando, com dificuldade danada. Deixa eu pegar aqui melhorar aqui esse zoom. Você está aqui medindo. Aí você vai aqui no olho mesmo, ó. E para um lado. Outro não, capacitor. Não bipa nenhum lado. Em relação ao massa, bobina, vamos confirmar em cima. Resistência baixa, bobina. Entendeu? Então você tem que usar esses macetes, ó. Bipa um lado. Relação massa, outro não. Capacitor. Amarronzado. Né? Você vai aqui você vai botar aqui tem as características marrom. Então são esses detalhes, pessoal, a gente tem que estar tudo em jogo. Para a gente ter certeza, não é, de quais são os componentes, suas características, os detalhes. Mas o que vai ajudar também bastante, né, o que vai ajudar bastante é o esquema elétrico. Certo? Ó, tudo que é marronzinho é capacitor. Não são polarizados. Eu tenho uns capacitores aqui. Ó, que eu tirei aqui. Então, 2 capacitores, né? Ó, resistência alta, não bipa. Resistência alta, não bipa. Então, capacitor resistência alta, não bipa. Então, no teste de continuidade, pessoal, o aviso sonoro, se ele bipar, ele está com defeito. Beleza? É o contrário, né? O oposto é o defeito. Característica do capacitor, não bipa, resistência alta. Bipou, defeito. Certo? Bipou, defeito. Certo? Se eu tirar ele da placa, se eu tiro ele da placa, um capacitor cerâmico, você vê que ele não tem marcação. Não tem marcação. Se eu tiro um capacitor, eu não preciso considerar a polaridade. Eu posso botar ele de qualquer lado. Esse lado para cá, esse lado para cá. Certo? Você vê que não tem marcação nele, esses capacitores de característica amarronzada, ok? Outro detalhe, né? Falei que eles são cerâmicos, são esses amarronzados. Na placa eles ficam polarizados.
é aquele teste que eu fiz, bi para um lado e outro não, em relação ao máxima. Não tem posição na placa. E a escala, né, que nós testamos ele, é a escala de capacitância. Vamos aqui para a escala de capacitância. E aí vocês vão, a gente vai ver aqui. Vou mudar aqui. Mudei, só ajustar aqui. Estou aqui na escala de capacitância. E vou testar. Por exemplo, ele não tem nenhum valor em cima dele, ok? Onde é que eu vou ter o valor desses capacitores? Somente nos manuais de serviço, no esquema elétrico. Vamos ver aqui qual é o valor desse daqui. O bichinho caiu. Ainda bem que tem outro aqui. Ele vai medir. O que está acontecendo aqui? Ô, pessoal, estou com o multímetro aqui com a ponta errada. Tem 2 multímetros aqui na bancada. Desculpa aí. Ó, 18, né? 18 microfire. 18 microfire. Ok? Beleza? Então, pessoal, captadores cerâmicos, que são os de mais abrangência, que nós vamos trabalhar com mais intensidade nas placas dos smartphones. São esses cerâmicos, tem característica ali na imagem, mostra ali que são bem parecidos com a da imagem. Na placa eles ficam polarizados. Se eu for aqui para o teste de continuidade, teste de continuidade, ó, lado positivo, bipa em relação ao massa, positivo, negativo, certo? Tirei, posso colocar de qualquer jeito, não preciso, tirei o capacitor da placa, posso colocar, inverter os lados, e a escala de capacitância que eu vou saber o valor dele. Porém, pessoal, a gente tem que ficar atento a uma informação. Em relação à escala de capacitância, eu só consigo medir o capacitor fora da placa, ok? Na placa eu não consigo medir o valor dele. Só o capacitor ele só pode ser medido fora da placa. Beleza? Mais uma característica do capacitor. Ele só pode ser medido fora da placa. O que eu posso fazer com ele na placa é medir se ele está em curto, né, se a linha dele está em curto, bipando os dois lados, né, que o capacitor só bipa um lado, e colocando, fazendo o teste de continuidade em cima da peça, né, em cima da peça. Ó, não bipa, resistência alta, bipou, está em curto, ok? Pessoal, então fique muito atento a essas informações, né? A gente está observando, né? Eu estou sentindo também aqui que à medida que vai avançando o curso, as informações vão aumentando, ficando um pouco mais complicada, mas eu estou passando aqui da maneira mais clara possível para que a gente possa entender os conceitos básicos. Pessoal, o importante hoje é a gente saber esse básico, porque é o básico que vai permitir que a gente passe para o próximo nível sem dificuldade, ok?
Pessoal, então é isso. Tiver dúvida, assiste a aula novamente. Tiver dúvida, aciona o professor, que nós estamos aqui para aprender cada vez mais. Cada vez, né, e mais vamos seguir em frente aprendendo. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.